Frase famosa, vamos começar a nossa aula de hoje, de Yom Rishon, domingo 15 de Av, esse dia maravilhoso desse mês. Vamos lá. Pessoal, começamos na aula passada a falar sobre saúde, começamos a falar sobre o Rambam, em português Maimônides, tudo que ele ensina para a gente pela Torá. Falamos também o que é levado em consideração de sua opinião, chegando até o Código de Leis, quando ele foi escrito há 500 anos atrás. Falamos de várias atitudes e costumes bons relacionados à saúde. Hoje a gente vai se aprofundar mais e mais e mais. Vou falar algumas segolotas ligadas à saúde e hoje a gente vai se enriquecer bastante, ok? Vamos que vamos. Pessoal, continuando da aula de ontem, da aula passada, a gente falou que todo tipo de alimento que a pessoa come até se sentir cheio, pesado, ele faz muito mal. A gente vai ver daqui a pouquinho que o Maimônides diz que a pessoa que come comida, mesmo que ela seja saudável, em excesso, ela faz igualmente mal ou até mais mal do que uma comida saudável, tá certo? Que uma comida que faça mal, desculpa, que você come pouco. Ou seja, muita comida saudável, a ponto de você estar ali passando mal, de tanto que você comeu, é parecido com uma pessoa que come um pouco de comida que faz mal. Ou seja, não adianta ser uma pessoa saudável e exagerar. E a gente vai ver que isso rege como lei em todos os âmbitos da nossa vida em relação ao exagero e em relação também à escassez do mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A Torá fala que é até melhor. Se a pessoa tiver que escolher, é melhor comer pouca comida que faz mal do que muita comida que faz bem. Fica essa dica, muito obrigado. Fica essa dica para sempre na vida de vocês, pessoal. Vamos comer rodízio de salada, rodízio de fruta e comer até passar mal, ou vou comer uma fatia de pizza e vou encher 1/3 do meu estômago, é melhor comer só uma fatia de pizza. Parece estranho o que eu estou falando, mas conectado ao nosso metabolismo, conectado a como o nosso corpo funciona, comer demais é um dos grandes males que nós estamos vivendo aí nas últimas 3, 4 décadas, porque antes disso o mundo ralava para ter um prato de comida na mesa, hoje também, mas hoje a comida barateou perto de que era 1910, 1800, tá bom? Vamos continuar. Comer comida quente com comida gelada, ou comida quente com bebida gelada, isso faz um grande mal por vários motivos. Por quê? Primeiro, a Torá fala pra gente que o nosso estômago ele fica confuso. Ele precisa esquentar aquele alimento gelado ou ele precisa gelar aquele alimento quente? Você causa uma confusão no teu sistema, tá certo? No sistema digestivo. Outro problema é que quando você toma um líquido gelado junto com uma comida quente, a comida que está morna, que é a melhor temperatura para comida e até para bebida, que é morno, ele já está na temperatura do corpo. 36,5, o estômago fica até 37, 37,5, porque o estômago fica mais quente, ótimo. Quando você come uma comida quente, uma bebida gelada, a bebida gelada, ela sedimenta o alimento, fazendo com que haja muito maior dificuldade na digestão, fazendo a gente ficar com aquele sentimento pesado mais tempo. E é difícil até você fazer raciocínios mais completos, é difícil voltar a trabalhar, é difícil até deitar para dormir. Ainda mais quando a pessoa tem um pouco do refluxo, como foi trazido na aula passada, a gente vê que isso também é um problema cada vez mais grave. E tem um refluxo do estômago e tem um refluxo do esôfago. A gente vai falar de ambos hoje. Tá bom? Ok, pessoal. Quando a pessoa está numa época que está quente, tá bom? Você está aqui em Israel agora que está no verão. É bom a gente comer alimentos que resfriam o corpo, como melancia, laranja, o arroz sem temperos que esquentam muito o corpo, menos a cebola e o alho, por mais que são extremamente saudáveis, evitar em épocas quentes, evitar um pouco mel, evitar o leite morno. Época que está quente, você come alimentos que te resfriam, que mais gostoso, a tâmara, a romã, a laranja, a tangerina, a banana, que é boa em qualquer época do ano, a banana e a maçã, as melhores frutas do mundo. Os médicos do Brasil, a maior parte das pesquisas considera a banana a fruta mais completa do mundo. Nos Estados Unidos é considerado a fruta mais completa do mundo a maçã. Não é à toa que se fala a apple a day keeps the doctor away. Em português, significa que uma maçã por dia mantém sempre o médico longe.
a ponto de quando uma pessoa precisa operar a vesícula ou fígado, porque está cheio de pedras, da gordura hidrogenada ou saturada que a gente comeu. É muito comum nos Estados Unidos primeiro se fazer aquela dieta da maçã, que durante um dia inteiro você fica de jejum, em seguida você come muita maçã verde e depois você toma um azeite morno e durante a noite você coloca para fora todas as pedras sem precisar de cirurgia. Pessoal, eu não sou médico, não estou aqui para substituir médico, só estou dizendo que é um costume comum dos Estados Unidos, ou seja, banana e maçã podem e tem que ser comida durante todas as épocas do ano. Tá ótimo? Tá correto aí, Berta? Tá parecendo, não tá correto? Não, que aqui parou. Não, aqui tá. Aí tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá certo, pessoal? Então, isso é uma ótima forma para a gente poder perceber que tem certos alimentos que é bom durante o quente, tem épocas que tem alimentos e bebidas que é bom durante a época fria e tem alimentos que é bom durante todo o ano. Tá certo, pessoal? Bom, vamos continuar aqui no meu computador. Não, pessoal, uma pessoa falou que tá ótimo. Eu também tô vendo aqui que tá indo, todo mundo curtindo. Ok, pessoal, vamos lá. Então, quando você está numa época quente, é bom você comer comidas mais leves. Evita carne tão pesada, evita certas coisas que você sente que o teu corpo já está reclamando. Tá certo? E ao contrário, quando você está no frio, você tem que se aproveitar de alimentos mais quentes. Até porque uma das coisas mais importantes é a gente poder manter, tá certo? É muito importante a gente manter o equilíbrio da temperatura do corpo. Vamos lá. Um dos alimentos que esquentam também o corpo é o mel. A gente vai falar relacionado à sexualidade, tá bom? Óbvio, dentro do que é recatado falar numa aula em público, que eu não sei todas as idades que estão assistindo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a saudabilidade do mel, por exemplo, na questão sexual, na questão da relação íntima entre o marido e a esposa. Vamos esperar mais um pouquinho falar sobre isso. Ok, pessoal. A pessoa, quando ele está numa época que está muito quente, quando a pessoa está numa época que está muito quente, o corpo dele, o metabolismo dele começa a agir muito mais rápido. E a pessoa tem a breve sensação de estar mais cansada, né? Tanto que a Torá diz que quando uma pessoa acorda no verão, qual que é o mau instinto? Qual que é a dificuldade dele de acordar para trabalhar ou estudar? Ele fala, poxa, eu estou muito cansado, está calor, não dormi bem, tem que dormir mais. Quando está frio, o que ele diz? Quando está frio é porque é difícil levantar, é difícil ele poder sair para poder fazer as coisinhas dele. Então, a gente sempre tem que agir no lado contrário da época que a gente está. Quente, haja com certas coisas mais frias. Por exemplo, você está numa época quente, beba muito mais água do que você se alimenta e comidas que resfriam o corpo. Quando você está numa época fria, óbvio que tem que beber água, mas não é tão necessário quanto está quente e você tem que comer coisas que esquentam mais o corpo. Tá certo, pessoal? Outra coisa importante, é bom a pessoa jejuar em média uma vez por semana. Tá certo? É bom a pessoa jejuar uma vez por semana. E o Rambam Maimonides diz que se você for pegar esse jejum, aproveita para ser na véspera do Shabat. Porque assim você ganha várias mitzvot juntas. Você jejua numa sexta-feira e retifica vários pecados. Você jejua na sexta-feira e já entra no Shabat comendo com mais vontade. E fora isso, você está fazendo uma coisa que limpa o seu próprio corpo. Falamos isso na aula passada, estou voltando porque é muito importante. Tá bom? Então o Rambam traz pra gente que é bom a pessoa que jejua e é melhor ainda a pessoa que jejua quando era o Shabat. Bom, pessoal, vou sair um pouco fora do computador porque está aqui com a internet oscilando e está atrapalhando a aula porque eu não estou conseguindo prestar atenção bem em vocês. Vamos lá. Quando a pessoa é muito jovem eu digo, saiu a pessoa não é mais criança, a pessoa já tem os seus 16 a 18 anos, é bom que ele coma pelo menos 2 refeições completas e boas durante o dia. Ao longo que a pessoa vai envelhecendo, 30, 40, 50, é bom que ele coma mais refeições espalhadas pelo dia, com menos quantidade em cada refeição. Por quê? Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, e eu não digo ficar idoso, mas com 30 anos, com 40, com 50, nosso metabolismo não é o mesmo quando a gente tinha 10 anos. Então a gente precisa respeitar a velocidade do metabolismo e comer menos. Por outro lado, a gente fica mais fraco com mais velocidade, então a gente tem que comer mais vezes, mas pouco. Tá certo? Essa é uma outra coisa importante. Próxima coisa importante é sempre esperar para comer quando você está com fome e não quando você está com desejo.
Óbvio que nós estamos na geração do desejo, na geração que o legal é comer coisa gostosa, que o legal é se empanturrar, o legal é rodízio, marcar com caneta quem comeu mais pizza do que o outro. A gente está numa geração complicada. Porém, é muito importante a gente se preocupar também com a nossa saúde. Uma vez por semana, você quer brincar um pouco mais, exagerar um pouco, tudo bem, a gente é ser humano, não é anjo. Mas que pelo menos a gente aproveite para seguir uma regra. E uma ótima regra é a gente não comer até ficar totalmente cheio. E também a gente evitar tipos de alimentos que deixam a gente muito pesado. Tá bom? Comer quando está com fome e não quando está com desejo. Qual que é o tempo bom para a gente esperar entre uma refeição e outra? De forma geral, sem falar em idades. 8 horas. Por quê? O tempo de digestão de uma comida pesada é de 6 horas em média. Então você bota mais 2 horas e você espera 8 horas. Você dá tempo de sentir fome. Você dá tempo do teu metabolismo secar um pouco o teu intestino. Dá tempo de você deixar o teu corpo mais saudável e aí você entra numa próxima refeição. Tá? E se você é mais velho, é bom você comer de 3 em 3 horas. O que é interessante, que todo mundo está acostumado com a nutrição dizendo que a gente tem que comer de 3 em 3 horas sempre. Isso não é uma grande verdade. Está errado, tanto que a gente vê cada vez mais o jejum intermitente, as pessoas que seguram um pouco o desejo de comer muito durante o dia, tendo muito mais vida. Pessoal, eu conheci um endocrinologista, um médico judeu, que colega de um aluno da minha estivá, uma pessoa com know-how imenso, muito estudo, com muita sabedoria. Ele falou, o número de pessoas que morrem com problemas de sistema digestivo é muito mais por comer muito do que até comer mal. As pessoas que comem, faz muito mais mal do que a pessoa que come pouco, mesmo fazendo mal à saúde. Só aproveitando 100 pessoas ao vivo, peço para você fazer amém para o meu Shakol e que a gente possa criar dessa forma pelo menos 100 malahim, 100 anjos juntos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shakol niyeh b'dvaro. Então vamos lá. Começo da refeição. Como a gente começa a nossa refeição? Comendo primeiro alimentos mais macios e líquidos. Assim que a gente tem que começar a nossa refeição. Primeiro comece com alimentos líquidos, uma sopa, uma pastinha que você passa no pão, tá certo? Você aproveita alguma coisa líquida, alguma coisa morna, uma sopa morninha, quentinha. E aí depois você vai para os alimentos mais secos e mais duros, tá certo? Só toma cuidado para balançar a mesa, tá bom, amorzinho? E aí a gente assim vai procurando alimentos mais secos e mais duros. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, amêndoa, castanha, alimentos que são mais duros, mais secos, deixa para o final da refeição. Tá certo? É melhor deixar para o final da refeição. Agora, alimentos até como fruta, é melhor deixar ele para o início da refeição. E eu sei que a gente vai totalmente contra a nossa cultura, que é adoçar a boca somente no final da refeição. Mas sabe que o mais correto, e isso é feito também por tribos e costumes na África, em alguns lugares, pessoas que são índios, de comer primeiro a fruta, de comer primeiro alimentos que são líquidos, enquanto a barriga está vazia, para ele pegar todas as vitaminas, todos os minerais daquela fruta, e depois a pessoa vai para um alimento pesado. Qual que é o problema de você se encher de melancia, laranja, depois de ter com a barriga cheia? É porque as enzimas do corpo, eles vão com toda a força em cima da refeição que você comeu pesada, como carne, arroz, feijão, salada e por aí vai. E ele não consegue aproveitar toda a vitamina, não consegue... Beto, só vem de vez em quando para ver se está funcionando, porque no computador não está funcionando. E dessa forma, ele consegue aproveitar toda a coisa da fruta. E já se você está com a barriga cheia de comida, aquela laranja que você colocou é aproveitada 10%, o corpo aproveita 20%. Ele não tem um bom aproveitamento, certo? Então isso é bastante importante. Então primeiro começar com alimentos leves e líquidos, depois alimentos mais pesados. Tá certo? Ótimas coisas que depois do momento que você come, é a amêndoa, é a castanha do Pará, tá certo? E amendoim. São alimentos ótimos. Evitar aqueles alimentos muito salgados no final da refeição, tá certo? Porque quando você come um alimento muito salgado durante a refeição ou após, isso faz com que as suas artérias fiquem mais apertadas, que na verdade é a elevação da pressão arterial, e aí faz com que você, primeiro, teu corpo não fica saudável quando tuas artérias estão apertadas,
o sangue pode passar com alguma dificuldade, isso não é bom para a saúde. O corpo se esforça demais quando acontece isso. Número 2, é que quando você faz isso, você também vai precisar beber muita água, que é igual a pessoa quando come feijoada, ele não para de beber água, fica suando, isso faz a barriga da pessoa ficar que nem uma bola, e a pessoa só no dia seguinte, quer dizer, Flávia, no dia seguinte ainda está sentindo o gosto da comida do churrasco do dia passado. Isso é forçar demais o nosso sistema digestivo, tá certo, pessoal? Isso não é uma coisa boa. Mastigar bem o alimento. Desde criancinha a gente escuta, mastiga bem o alimento, meu filho, isso faz mal, mas é importante botar sempre em prática. Quando a gente mastiga bem o alimento, a gente aproveita dele melhor, como a gente falou na aula passada, por isso que a linhaça é bom a gente triturar antes de comer, e por aí vai. Todo alimento que ele é muito duro e que se não mastiga bem, tritura ele, mas come direto, porque senão oxida ou satura e você perde aquilo que você tem de propriedade naquele alimento. Tá certo, pessoal? Quando a pessoa é muito jovem, o metabolismo dele é muito forte, então ele tem que saber que o corpo aceita mais quantidade de alimentos exagerados. Quando a pessoa vai ficando 30, 40, 50, eu não estou chamando isso de velho, mas a pessoa vai ficando 30, 40, 50, o metabolismo dele não é mais uma criança, ele precisa respeitar o seu corpo. O jejum intermitente ganha mais importância, tá certo? Ele comer mais vezes no dia, mas com menos quantidade é muito importante. Ele iniciar alimento com fibra, porque assim ele segura a velocidade da digestão, fazendo com que tudo seja aproveitado, fazendo com que a pessoa não tenha baixa açúcar no sangue, fazendo com que a pessoa se mantenha mais hidratada, mais forte durante o dia. Tudo isso é muito importante, pessoal, para a nossa saúde, tá certo? É muito importante durante a nossa saúde. Então, mastigar bem é uma coisa muito importante, porque o calor que existe da boca e a digestão começa na boca. Então, você já aproveita para digerir e para aquecer o alimento, fazendo com que ele chegue perfeitamente no estômago da pessoa. Tá certo? Obviamente, não preciso falar uma coisa meio óbvia. A pessoa que é magra, ele tem mais regalias em quantidade de alimento do que a pessoa que é mais gorda. Porque a pessoa que é mais magra significa que o metabolismo dele está sendo mais rápido, ou por questão genética, ou porque é uma questão de tireoide, ou por uma questão de má de alimentação, pode ser tanta coisa. Ou uma época que a pessoa está em depressão, o metabolismo fica devagar, tem 1001 motivos. Mas quando a pessoa é magra, ele tem mais regalia de alimento. Faz mal para ele igual quando ele come que nem um animal e fica pesado, não consegue nem andar direito, nem deitar. Mas ele tem uma regalia um pouco maior, porque o metabolismo dele vai lá e pum, termina com um problema mais rápido que as pessoas mais gordinhas. Tá certo? Tanto que a gente vê que tanto o pai de família, mãe de família, vai chegando 40, 50, vai tendo mais facilidade de ter aquela barriguinha, aquela protuberância na área abdominal, que é isso que pode causar o nosso teor de insulina muito alto, tá certo? O teor glicêmico dos nossos alimentos é porque tá alto, o metabolismo não consegue destruir, causando o tipo de diabetes 2, que é uma coisa que ninguém quer, que mais de 95% da diabetes mundial é tipo 2, e é o terror, né? A gente não quer isso, e quem já tem, só precisa se cuidar bem, com algumas coisas que a gente vai falar, principalmente na aula que vem, que é a última aula sobre o curso de saúde. Tá certo? Bom, pessoal, quando a pessoa está na hora de dormir, antes de dormir, tomar cuidado para não comer coisas pesadas, por vários motivos. A pessoa, quando ela come durante o dia, o metabolismo dele é 10 vezes mais rápido do que durante a noite, principalmente antes de dormir. Então, o corpo vai demorar 10 vezes mais para digerir durante a noite e vai se esforçar 10 vezes mais. Isso é um problema. Porque você está usando a força que o teu corpo vai utilizar para 10 refeições em uma refeição. É igual quando você tem uma fábrica. Você não quer os teus utensílios sendo utilizados de forma ruim. Você não quer os teus utensílios sendo mal utilizados. O nosso corpo é o nosso melhor utensílio. Porque todo mundo quer ter uma vida longa, todo mundo quer ver os seus netos e bisnetos, se Deus quiser, crescerem. Ninguém quer simplesmente perder a vida por causa de maus costumes. Então isso é muito importante, pessoal. A gente colocar na nossa vida, colocar no nosso costume. Tá certo? E fora os sonhos. O sono não fica completo. Não fica completo o sono. Tá certo? A melatonina, que é pineal, jorra para o corpo, que é o hormônio do sono, ele não é jorrado, porque se ele entende que a tua barriga está cheia, ele entende que está no meio do dia. E o segundo motivo são os sonhos agitados. É muito comum a pessoa, quando come de forma pesada, ele tem sonhos muito agitados. Isso é ruim, porque isso não deixa ele dormir direito. Ele acorda suado, ele se balança demais na cama, ainda mais quem se balança muito, fica de um lado para o outro na cama,
certo? E aí cada casal se conhece bem, ou você que é mãe e dorme com seu filho, né, na cama, sabe muito bem que tem sempre aquele do casal que empurra e joga o outro, tá certo, para fora da cama. No meu caso eu não vou falar muito porque não é muito recatado entrar nesse tema, mas é uma coisa muito comum em casal, que você dorme bonito no meio da cama, você acorda ali parecendo um cara que está ali, que só tem 10 centímetros para dormir, e você não sabe que se você vira para um lado, se sufoca um, se você vira para o outro, você cai. Tá certo? Então cada um aí com a sua história sabe bem o que eu estou falando, e isso também é digno de muita agitação. E pessoal, quero deixar claro, tudo que eu estou falando aqui, nem sempre a gente consegue, eu mesmo falo, não consigo seguir tudo, eu tento seguir ao máximo, mas é difícil a gente seguir tudo, né? Quando aparece um aniversário, quando aparece um casamento, você vai lá e vai manter aquela perfeição, complicado, né? Mas é importante a gente ganhar os nossos instintos e, ao máximo, tentar ponderar nesses todos esses quesitos, tá bom? Outra coisa, pessoal, alimentos que são conservados, nitritos, nitratos, estou falando de temas mais atuais, porque a nossa lei judaica, ela traz uma mitzvah seguinte: Tishmeru me'od et nafshotechem. E vocês vão guardar muito a alma de vocês, que é a vida de vocês. A Torá entende que uma das maiores formas de guardar nossa saúde, nossa vida é como? Através da saúde. Berta, através da saúde. Quando você faz coisas que está fazendo mal à sua saúde, você está fazendo uma proibição da Torá. Quando você faz coisas que são bons alimentos, então a gente está fazendo coisas que são mitzvot da Torá. Tá bom, pessoal? Então, esse é um ótimo parâmetro para a gente pegar. Tudo que é muito salgado se afasta, como o animal corre do fogo. O sal mata mais rápido que o açúcar. Por mais que o açúcar branco é um veneno, é comparado em algumas pesquisas a vício de droga, tem tudo de mal. Mas o sal é muito pior, pessoal. Sal é muito pior. Então, a gente tem que fugir de atum enlatado, peixe conservado, salgado, carne defumada, que ela já perdeu até a propriedade de carne, que o corpo não consegue nem digerir. A gente tem que fugir disso, pessoal. Tá certo? Vamos continuar, galera. Olha que segredo eu vou contar para vocês, pessoal. Segredo bom esse. Segredo bom. É muito importante a gente seguir uma receita, um cardápio semanal. Ter mais ou menos sabido o que eu vou comer durante a semana, o que eu vou comer no fim de semana. Ter mais sabido o que eu vou comer no almoço, o que eu vou comer no jantar. Ter um cardápio mais ou menos da semana. Por quê? A maior parte dos pesquisadores dizem que o motivo que os animais têm menos problemas de doença é porque eles têm um cardápio mais fixo durante a semana. Então, não é à toa que o rei Salomão fala que a gente tem que aprender muito dos animais. Berta, abre a porta sua. Uma das coisas que a gente precisa aprender dos animais é ter uma alimentação mais regrada. Você vê que todo animal mantém uma alimentação regrada. Tá certo? Então, se você come feijão, arroz, fruta, isso, aquilo, outro, mantenha isso de forma geral. Não fica toda hora modificando o que você vai botar no prato. Isso causa uma confusão na mente de muita gente. Eu não estou dizendo para não ter um alimento colorido e um prato colorido, porque a gente sabe que prato colorido, cada pigmentação de um alimento está conectado à sua força. É bom ter um alimento, um prato colorido, mas não é bom você ficar toda hora experimentando no seu cardápio 300 tipos de coisas novas, porque é aí que o corpo faz mal. Quer ver uma coisa muito impressionante? Às vezes a pessoa come muito mal. Ele come biscoito o dia inteiro, tinha um biscoito chamado Fofi, há uns 20 anos atrás, come aqueles ursinhos fofos o dia inteiro, de noite refrigerante e batata frita. E pasmem vocês, o cara não passa mal. Aí quando do nada ele começa a entrar numa regra rigorosa, maçã, banana, aí ele começa a ficar com acidez e afta da laranja, começa a passar mal, começa a ter diarreia. Por quê? Ele está comendo bem. Porque o corpo, ele regula todo o tempo. Peraí. O Elial vai botar esse tipo de alimento. Então é mais ou menos isso que ele coloca. Ele vai dar de maluco agora, vai pegar uma muqueca de peixe baiana lotada de óleo de dendê. Ele vai aos poucos chegar lá. Ele não vai pegar um vatapá kasher, mas que não é tão fácil, e colocar na prática. Tá certo? Ele vai devagarzinho. Ele vai trazendo aqueles alimentos devagar para o estômago dele. Então faça assim você. Tem um cardápio mais ou menos geral. O cardápio do brasileiro, ele é conhecido por ser saudável, que é o famoso feijão, arroz e ovo.
É muito saudável, ainda mais se o arroz integral. Poxa, o arroz integral tem mais de 70 benefícios. O feijão, não tem nem o que falar. E você pega o ovo, pessoal, um ovo por dia. Se você não tem problema de colesterol alto, que é o LDL, colesterol ruim, tá certo que às vezes sobe mesmo nas pessoas que comem ovo, e eu sei que muita gente diz que é mito, acabou o mito, ovo não aumenta o colesterol. Pessoal, aumenta. Eu trabalho muito com vidas, com seres humanos, e o número de pessoas que têm problemas de colesterol genético. Aí falam, pode comer 6 ovos por dia. Aí ele começa a comer 6 ovos por dia, o colesterol ruim dele triplica. Não é assim, não é preto no branco. Nem todo ser humano tem o mesmo metabolismo. Eu não quero falar nomes agora, mas tem muitos médicos por aí que quando eles vão fazer propaganda de alguma coisa, eles fazem uma propaganda radicalíssima. Como se todo mundo fosse se dar bem com aquilo. Não é assim. De forma geral, um ovo por dia é bom. O ovo está entre os 5 alimentos mais completos do mundo. Dentro do ovo se forma uma vida. Tudo isso é verdadeiro, mas não exagerar. Tá certo que tudo que é exagerado faz mal, até água. Que até a década de 70, quando se achava que a água do mundo ia acabar, você que nasceu na década de 50, 60, então tinha consciência na década de 70, que se dizia que a água do mundo vai acabar. Então a água é a salvação. Tudo. Hoje em dia, se você bebe muita água, todo mundo fala que isso pode fazer mal pro rim, bexiga, até o fígado. Não é bom. Então tudo a gente tem que fazer dentro de uma ponderação e sensatez. Tá certo, pessoal? Outra coisa que eu gostaria de abrir um parênteses. Quando eu disse agora que o animal ele tem menos problema de doença, é um fato. Animal não precisa toda hora ir no médico para ficar toda hora recebendo 300 receitas e cardápios diferentes. Porém, o ser humano precisa. Agora, não é correto comparar tudo com os animais. Não é correto. Tem gente que chega e fala, você já viu vaca adulta bebendo leite? Então, o ser humano é o único mamífero do mundo que toma leite adulto. Pessoal, as coisas não são assim. Se for assim, o ser humano é o único animal mamífero que usa calça. O mamífero, o ser humano é o único animal que consegue fazer um hambúrguer. Porque o animal não consegue preparar um hambúrguer. O ser humano é o único animal mamífero que sabe fazer um carro e viajar nele. Não adianta comparar preto no branco. Radicalismo e falta de sensatez é uma das coisas que mais destroem o ser humano na hora de aprendizado. Tá certo, pessoal? Então, não dá para comparar tudo com animal. Tem gente que fala, viu? Ou, por exemplo, vou falar uma coisa polêmica, homossexualidade. Tá certo? Homossexual é normal, tem nos animais. Aí eu adoro rebater dizendo, o leão tem 10 mulheres. E ele tem relação com todas. Ele é o cara, o dono do harém. Então vamos fazer isso também no Brasil. Óbvio que ninguém vai querer fazer, nem eu concordo. Porque a gente não tem que seguir todos os animais. Tem animal que estupra outras raças. Vamos imitar isso? Tem crocodilo que come os seus próprios ovos dos filhos. A águia, pai, tenta comer o filho porque a mãe fica protegendo. Não adianta tentar botar preto no branco. Tentar comparar ser humano com animal e dizer, viu? Não tem animal adulto que toma leite. Acabou, leite faz mal, vai morrer, vai viver 50 anos menos. Não funciona dessa forma, tá bom? Muito importante a ponderação em tudo. Tá certo? Outras coisas importantes, pessoal, depois de comer, é muito importante a pessoa andar um pouco. Por quê? Quando você anda, você mexe muito a bacia, o centro do corpo, a cintura, a coxa e a perna no seu movimento, ele ajuda a movimentação dos músculos, tá certo? E dos pequenos espasmos que ocorrem a todo tempo nos órgãos internos, fazendo com que a digestão ocorra com maior sucesso. Óbvio que não é fazer esporte, sair correndo por aí, a pessoa pode até se botar em risco, como a gente falou na aula passada. O cara acaba de comer um churrascão, vai nadar na piscina, pode até acontecer o pior. Porém, quando uma pessoa come e vai dar uma volta pelo bairro, tá certo? Então, é mais prazeroso. A digestão é melhor, ele volta já mais leve, parece que a metade da comida ele já desceu. Isso é muito, 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 muito bom. Isso também serve para quem tem refluxo. Quem tem refluxo, o que é refluxo? É um problema de acidez que ele sobe por causa de algum problema na válvula. Ou da descida para o estômago, ou do esôfago principalmente, que é aquela que volta e a gente sente gosto na boca e fica, meu Deus do céu. Uma das coisas que a gente tem que fazer é ajudar o corpo a digerir. Tomar um chá morno para quente, nunca pelando, já ajuda muito. Não tomar bebida durante a refeição, ajuda muito. Dar uma boa volta no parque ou pelo bairro depois de comer, ajuda muito. E por aí vai, pessoal. Coisa que você está ajudando o seu corpo, tá bom? Agora, e dormir depois de comer faz mal. É mito, esse negócio de siesta.
que o italiano, o francês vive mais. O italiano, o francês vive por outras coisas. Bebe muito vinho, tem o famoso resveratrol, que é o vinho tinto, que é o melhor remédio do mundo para o coração, que é o vinho tinto, tomado uma taça por dia com tranquilidade. Não é o queijo amarelo e não é as massas gordurosas do italiano que mantém ele bem. O azeite, você vê que o italiano cabeludo, bastante pelo, né? Estilo Tony Ramos. E o lado bom disso, óbvio que muita mulher pode reclamar, mas aí ele se depila depois, se for problema. Mas a questão é que o fato dele comer muito azeite faz com que toda a área capilar dele haja melhor, tá certo? E o cabelo está ligado à força, tá certo? E é bom ter os cabelos de forma forte no corpo. Em relação à carne, antes da carne, todo alimento que tem um cheiro ruim ou gosto azedo, mesmo que ele tenha a cara ótima, não comer. Pessoal, assim como o animal, você vê que todo cachorrinho, gato, todo animal, depois que ele defeca, a primeira coisa que ele faz é olhar para suas fezes. Porque o instinto que Deus botou e a sabedoria dentro do animal é reconhecer se está tudo bem com ele de acordo com o que ele bota para fora. Isso acaba até sendo uma reação humana, de quando você levanta da privadinha para dar descarga, às vezes olhar. Isso está ligado ao instinto. Tem gente que é mais delicado, mais sensível, não quer olhar, Deus me livre, tá? Mas a maior parte das pessoas é muito natural. Por quê? Porque isso está ligado ao instinto humano de se eu estou bem ou não. Então a gente precisa respeitar essa regra básica humana. Se eu sinto um cheiro ruim na sopa, é um cheiro estranho, não tem que forçar a barra. Não come, é porque aquilo não está bom para você. E a mesma coisa quando o gosto está azedo. Mas não era para estar azedo, a mulher fez hoje. Talvez o frango está passado, alguma coisa. O Brasil adora fazer isso. E vários países, né, que tem problema com o Ministério da Saúde, que burlam, né, com fiscais, é essa questão da carne passada, você tempera ela bem, bota tempero e vende na promoção. Isso é uma tristeza, não estou falando que é o Brasil, mas é o ser humano que às vezes ele faz muita coisa errada, tá certo, pessoal? Em relação à carne, ave, a melhor carne de todas é a galinha. Comer galinha, carne de galinha, carne de frango, é a melhor carne das aves, a mais completa, mais macia, mais adepta ao corpo. Em relação à carne mais animal, mais pesada, as melhores são carne de carneiro e carne de boi, mas que seja um boi novo. Óbvio que a gente hoje em dia não, nem hoje nem antigamente, a gente pode ficar escolhendo se o boi é novo ou não, mas por sabedoria estou falando para vocês, quanto mais o boi é velho, quanto mais o boi é grande, pesado, estressado, mais toxinas liberadas na carne, mais dura, mais problemático. Óbvio que o principal que faz a carne ser macia ou não é o como a terra é. A Argentina e parte do Brasil tem muita terra, muita vaca em lugar que é reto, como a Argentina. Então a vaca não tem que fazer muito esforço muscular, a carne se mantém macia. Ou aquele famoso bife, chef bife, que é aquela carne japonesa, né, que eu acho maldade, né? Que eles pegam a vaca, fica sempre a vida inteira no quarto escuro, ela bebe cerveja, ela é feita massagem com leite e cerveja, ouve música clássica, para ele ter a carne dele bem gorda e fofa e deliciosa. E aí custa $400 no Japão, em Nova York também que vendem, $400 um prato, tá certo? Mas é maldade, a Torá proíbe qualquer tipo de maldade, manter um animal a vida inteira escutando música clássica? Tô brincando. Mas botar uma vaca a vida inteira presa no lugar escuro, isso é maldade com o animal, isso está totalmente contra a Torá. Se você assusta um animal de maldade, você fez uma proibição da Torá. Tem que pedir perdão para Hashem, tá certo? Não adianta pedir perdão para o animal, porque o animal não tem raciocínio para poder te perdoar. Agora, se um animal fica atrás de você, aproveitando esse parênteses rápido, se um cachorro fica te acompanhando na rua o tempo inteiro, é bom você chegar em português e falar, tá perdoado, 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 que Kabbalah fala que às vezes uma reencarnação volta num animal e ele fica te seguindo porque ele fez alguma coisa de errado para você numa outra vida e está querendo te pedir desculpas. Então você fala, tá perdoado, perdoado, perdoado. Se tiver certo que é uma reencarnação, na hora que você fala isso, o cachorro, o gato ou qualquer animal vai embora. Mostra que ele está tranquilo. Tá bom? Vamos lá, galera. Então isso é em relação à carne. Quando a pessoa está em época que está muito quente, a gente já falou que tem que evitar alimentos que esquentam muito o corpo, a não ser com algumas exceções que a gente vai entrar na parte da relação sexual. Agora, já. Mas evitar muita cebola, muito alho, muita coisa assim que esquenta, muito limão quando você está numa época quente. A gente sabe que o limão, ele é igual uma esponja que ele limpa todas as artérias. Então, mesmo no quente se come.
mas não se exagera. A gente sabe que a cebola e o alho, por serem brancos, a Torá fala que o branco do alimento está ligado ao gengibre, até a batata estão ligados a antibióticos naturais. Então se come até no verão, mas não se exagera demais. Por exemplo, dieta do alho. Coma um alho, cada dente de alho é relativo a 20 quilos. Aí eu tenho 80 e poucos quilos, eu comer 4 alhos por dia. Às vezes você vai lá, passa 2 dias, está morrendo de dor no estômago. Nem sempre as regras funcionam para todo mundo, mas alho é uma das coisas que deixa a pessoa com mais tempo de vida. Alho, azeite de oliva extra virgem no vidro escuro, que tem uma acidez baixa, óleo de coco, ovo, tá certo? Esse tipo de coisa deixa a pessoa mais tempo de vida, deixa a pessoa viver mais. Berta, vem cá rapidinho. Hoje eu estou enchendo o saco da minha esposa, mas só para aproveitar que está de novo dizendo que a internet aqui parou, e eu não sei se eu estou falando sozinho ou se tem gente me escutando. Então desculpa pessoal, tá atrapalhando aqui o nosso raciocínio. Berta, vamos lá, eu enchendo o saco da minha esposa. Vamos lá pessoal, em relação a pão, qual que é o pão melhor? É o pão de trigo, porém integral. Qual que é o pão pior? De acordo com essas opiniões de sábios, não é o Rambam aqui, não é o Maimônides. Sêmola, semolina. O pão de sêmola é o pão que é mais complicado. E se você comer pão de sêmola, tem que ser integral. Porque a semente sem a casca pode fazer muito mal ao corpo. Tá bom, pessoal? Então, o melhor pão é o pão de trigo que seja integral. A gente sabe que o trigo hoje em dia tem 400 vezes mais glúten, ou 500 vezes mais. É um problema, a gente não tem como lutar contra o FDA sozinho. O FDA, que é chamado de FDA, é aquele regulador mundial do que é bom, o que faz mal para a vida, e a gente sabe que muitos deles são burlados para poder passar para a gente informações. Eu não estou querendo agora falar de Illuminatis e que desenho da Disney é satânico, eu só estou falando para vocês que existem pessoas que com muito dinheiro gostam de mandar, né? Se um marido com dinheiro gosta de mandar na casa e uma esposa rica gosta de mandar na casa, imagina quando você tem poder para manter um país. Você também quer mandar no país. É a tendência normal do ser humano. Berta! Bom, pessoal, vê se está tudo bem, por favor. Porque a cada 10, 15 minutos fica me avisando que está sem internet. Tá bom. Desculpa ficar te chamando toda hora, só se puder de vez em quando vir, só para saber. Bom, pessoal, vamos lá, galera. Vamos lá. Como a gente falou, a carne melhor é a carne de ave, a carne de galinha. Tâmara é uma coisa que faz muito bem. A tâmara é boa para dormir e ao mesmo tempo ela é boa para energia. Você pega 2 tâmaras antes de um esporte, uma luta que você faz, você é outro ser humano. Tâmara antes da relação sexual dá muito mais força e muito mais desempenho, tanto para o homem quanto para a mulher. Tá certo, pessoal? Vamos falar aqui de outras coisas. Fruta faz muito bem para a saúde. Muito, mas ele não pode perder a linha, porque a fibra é um alimento pesado. Então, se ele perde a linha, né? Eu tenho mania de fazer isso. Eu tenho mania, às vezes, de chegar... Estou numa época saudável. Aí estou numa semana que eu quero comer de tudo. Estou numa semana que eu estou vegetariano. Eu sou taurino, e a minha influência muito forte é ligada à lua, que é ligado a canceriano. Então, são pessoas mais sensíveis, que gostam de paladar e são presas a alimento. Então, eu estou numa época que eu estou saudável, eu tomo 300 vitaminas de banana em um dia só e fico, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver banana na minha vida. E é engraçado que por mais que eu diga que é errado, é difícil para mim, tem que controlar. Eu estou na época da maçã, uau, vou comer 30 maçãs. Caramba, parece 30 aftas na minha língua de tanta maçã que eu comi. Não é assim que funciona, pessoal. A gente tem que ser, estou falando para mim agora, bota um espelho aqui na minha frente. Estou falando para mim mesmo, a gente tem que ser ao máximo ponderado, tá bom? Frutas e alimentos da terra, os melhores são figo, a uva, ainda mais a uva roxa, vermelha, romã, que a Torá fala tanto da romã. A Torá fala sem parar da romã e hoje foi descoberto por Israel já há uns 10 anos que a romã está conectado a quase uma substituição de quimioterapia. Parênteses, não sou médico e não estou dizendo para Deus me livre se você tem essa doença, evitar a quimioterapia. Deus me livre, estou falando isso. Mas isso é um ótimo complemento. A romã, ela é extremamente antioxidante. Qual que é o alimento mais antioxidante do mundo? O cacau. O açaí vem em segundo, terceiro lugar, tá certo? O coco é muito antioxidante, o limão. Você pega a tâmara, muito antioxidante, você pode manter ela 1000 anos lá, ela fica bem, tá certo? Você tem a amêndoa, que é muito antioxidante. Então, os antioxidantes, eles matam os radicais livres. Radical livre é bom ter em certa quantidade. Por isso, quando eu falei na aula passada, alguém falou de água alcalina,
Não fica só perdendo a linha, tomando água que ela está 8,5, 9 ou 10 de alcalinidade. Não é assim que funciona. Porque senão você pode alcalinizar demais, perder a acidez boa do corpo e ficar doente por isso. Sensatez e ponderação. Tá certo, pessoal? Amêndoa é um dos melhores alimentos do mundo. A amêndoa aparece na Torá em várias situações. O cajado de Aaron, mostrando que o Aaron, irmão de Moshe, foi um grande tzadik, que na época que estava Korah querendo ir contra Moisés, a Deus quis falar que Aaron estava certo, saiu a amêndoa do cajado. A amêndoa ela aparece em vários lugares da Torá, como brahá, como bênção, como riqueza física e espiritual. A amêndoa é um dos melhores alimentos do mundo. Óleo de amêndoa é maravilhoso. Leite de amêndoa é maravilhoso. Amêndoa, amêndoa e amêndoa, pessoal. Tudo de bom. Tá certo, pessoal? Agora, é bom a pessoa evitar comer tâmara demais, porque ela causa alguns problemas. Tâmara demais solta o estômago demais e faz a pessoa ficar mal, sono frio, perder a produtividade do dia. Tá certo? E tâmara demais pesa pro baço. O baço pesa, tá certo? Porque a tâmara ela é rica demais. E tudo que é enriquecido demais tem que tomar em quantidade, uma tâmara por dia. Se você faz esporte, 2 a 3. Mas se você não faz esporte, uma tâmara por dia já vai ser uma pessoa muito saudável. Tá bom? Mel de tâmara, aquele natural, é bom também. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos falar mais coisas aqui, aproveitar o nosso tempo, que a gente já está chegando. Vamos correr um pouco aqui, porque eu quero chegar na parte de relação íntima que eu proibi, que eu prometi. Vamos lá, pessoal. Antes da pessoa sentar para comer uma refeição grande, ter certeza que a barriga dele está vazia. Falando de forma bonita, que ele já foi no banheiro fazer o número 2. E nunca com vontade de fazer o número 2, ele ir lá comer. Porque a Torá fala que, a Guemará ela diz, a Guemará nossa diz, que é igual a pessoa que ele acende um churrasco cheio de carvão velho atrapalhando. Ou seja, ele acende e o fogo apaga. Ou seja, o corpo não trabalha direito. Esteja com o corpo vazio, leve e feliz. E aí entra numa próxima refeição. Tá bom? É importante sempre ter um intestino vazio. A gente sabe que uma das maiores provas da água alcalina que ela faz bem é mostrando uma colonoscopia completa, para quem já assistiu, mostrando, como é que eu vou falar isso bonito? Não tem como. Aqueles restos fecais presos em todo o intestino. E quando a pessoa toma água alcalina de forma consciente, limpa todo o intestino. Então é sempre importante o nosso intestino estar vazio e solto. Para isso é bom um pouco de azeite por dia, uma tâmara por dia, limão, que ele é igual uma esponja, limpa o corpo inteiro, tá certo? É bom esse tipo de coisa, com fibra, aquele Fiber One, que se eu não me engano se tem ainda no Brasil, que é aquele tipo de sucrilhos que é tudo fibra, é bom um pouquinho por dia, tá bom? Outras coisas que servem para deixar o corpo mais solto, água de espinafre, tá certo? E azeite e amêndoa também, porque a pessoa, e outra, quando a pessoa vai fazer o número 2 e vê que está com muita dificuldade de sair do número 2, ele tem que saber que isso é um problema, tá certo? Se a pessoa já tem um problema desde nascença, ele tem prisão de ventre, então isso não é a melhor forma de dar o parâmetro da saúde dela, porque ele já tem isso, independente se ele come bem ou mal, tá entendendo? Só que se a pessoa, de forma geral, está indo bem e passa uma semana que o número 2 sai com muita dificuldade, isso é sinal que seu corpo não está bem, tem que voltar a uma alimentação melhor. E uma coisa interessante que a ciência tem falado nos últimos 5 anos, e a Torá já fala pra gente, é que muitas coisas que a gente faz igual o ser humano mais natural possível, a gente faz melhor. Como é que o ser humano, ele defeca de forma mais natural na natureza? Ele se abaixa de cócoras em algum lugar e faz, né? Hoje em dia a gente tem a privadinha, e senta. Isso tem um certo problema por um lado. Quando a gente senta numa privada, ainda mais a pessoa que tem qualquer probleminha, nem que seja mínimo de passagem do sangue pelo corpo, que eu esqueci o nome, como é que fala agora, que é problema de... Bom, pessoal, desculpa, mas eu não estou com computador nem para você me ajudar. Mas é o problema de circulação. Obrigado, Hashem. Obrigado aí quem botou e tentou me ajudar. Pessoal, problema de circulação. Quando a pessoa tem algum tipo de problema de circulação, ele senta na privada, a perna dele fica apertada e isso atrapalha. E o ato dele estar com os pés para baixo também tem dificuldade de sair. Então, às vezes, pegar um banquinho perto da privada e botar o pé em cima do banquinho, fazendo que seus joelhos fiquem para cima, isso é ótimo para a saúde. Tá certo, pessoal? Outra coisa importante para a gente falar, quem é mais velho e tem problema de digestão e pessoas idosas se sentem fracas, um ótimo segredo, até para jovem que está fraco,
é pegar uma colher de mel, botar numa água morna, misturar e beber. E só comer 4 horas depois. Quem tem qualquer tipo de problema no intestino, doença de Crohn, gastroenterite, qualquer tipo de problema assim, é bom ele comer linhaça, uma colher de sopa todo dia, não passa disso porque pode fazer mal, uma colher de sopa por dia, triturado, ou mastiga bem. E número 2, uma colher de mel numa água morna, toma e espera 4 horas para a primeira refeição do dia. Você vai ver que seu intestino vai voltar a ficar novo. Tá certo, pessoal? Todo tipo de restos do corpo a gente tem que se preocupar. Nariz, cera do ouvido, olho quando acorda, tá certo? Xixi, número 2. O banho também, que aí a gente tem que falar agora, tá certo? O que a gente vai falar agora? Pessoal, quando a pessoa toma banho, qual que é o melhor momento para a pessoa tomar banho? À noite, antes de dormir. Porque a pessoa gosta de tomar 10 banhos por dia, tudo bem, tem que respeitar, por mais que isso faça muito mal para o corpo. Mas ele quer tomar 1 ou 2 no máximo? Ok. O melhor momento para tomar banho do dia é antes de dormir. E qual que é o banho certo? A Torá fala, é um banho que começa quente, o mais quente possível. Mulher normalmente gosta de tomar mais banho quente que homem. Mas é melhor para homem também. A água mais quente que o seu corpo aguenta tomar um banho quente. Acabou de tomar banho? Deixa alguns minutos na água, 1 minuto na água morna, depois vai esfriando e sai com a água meio fria e aí você se seca, relaxa. Qual é a melhor coisa do mundo depois de tomar banho? Dormir. Quando você toma banho e tem uma boa noite de sono, isso é uma das coisas que mais te dão tempo de vida. Tá certo? Uma das coisas que mais te dão brahá e sucesso no tempo de vida. Pessoa que está envelhecendo e está sentindo que as costas estão arqueando. Desde novo, ou meia idade, ou até quando ele já é idoso, pedir para alguém da família, tá? Massagear as costas dele, sem a roupa, né? Com óleo de amêndoa. Pode ser azeite também, mas o principal óleo de amêndoa. O óleo de amêndoa vai entrando na pele, e ele vai fazendo com que a pele fique boa, com que você sinta mais, tenha mais sentimento ligado ao sistema nervoso das suas costas, fique mais atento. Isso faz com que você fique com as costas mais eretas, tá certo? Durante a sua vida. Uma pessoa que é idosa, é muito bom também ela comer coisas mais líquidas e coisas mais molhadas e coisas que hidratam mais do que comer coisa dura e pesada. Quanto mais a pessoa vai envelhecendo, ele evita mais comida pesada e comida seca. E ele prefere mais comidas molhadas, com suco, com água, tá certo? E alimentos que ajudam na digestão. Uma pessoa que é idosa também é muito bom pera e maçã. Normal ou pera e maçã cozido na comida, isso é muito, muito, muito bom. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vinho é uma ótima coisa, mas quando a pessoa é muito nova, ele tem que tomar cuidado com o vinho. O vinho, ele aumenta o libido, aumenta a vontade de desejo sexual. O homem já tem um instinto animal aflorado, ele não precisa aumentar a libido, tá certo? Ou de forma geral. A mulher também, se não está na hora. Então, quando a pessoa é muito nova ou não é casada ainda, então é bom evitar muito da bebida do vinho. Tá certo? E seu metabolismo também é muito forte. Você não precisa de uma taça por vinho desde 15 anos para ser uma pessoa saudável. Tem outras 1000 formas de ser saudável. Mas depois de casar, não tem problema, uma taça de vinho por dia. Uma taça de vinho por dia e não mais. E melhor ainda se for no meio de uma refeição gordurosa. Porque o vinho, ele pega toda a gordura ruim, excreta ela para fora do corpo, sem o seu corpo colocar para dentro. Tá certo? O vinho, ele aumenta o libido sexual. Ele é uma bebida romântica, ele é uma bebida vermelha, vai lá e assiste Influências das Cores na Torá, que está ligado ao desejo sexual, nada é à toa. Tá certo? Um ovo por dia, como a gente falou, é extremamente saudável. Evitar o frito, a não ser que seja no óleo de coco que não satura, ou comer ele cozido, ou o famoso ovo poché, que ele cozinha um pouquinho, já matou a salmonela e outros vírus e bactérias, e você come. Quem gosta é muito bom. Leite, o leite de cabra. É o leite mais completo do mundo. E o leite de vaca, o problema é que hoje em dia é água pura, misturado com coisas assim que não é nem agradável falar, mas o leite de cabra é muito bom. Se puder pagar o orgânico, eu sei que é mais caro, melhor ainda. Tá certo? Uma vez por dia, ou pelo menos uma vez por semana, passear em locais bem abertos. A Torá fala que quando você tem uma casa grande ou uma imagem grande da sua sala, da sua janela, tudo que você vê grande aumenta o teu raciocínio, aumenta o seu poder de ambição. Quando você está sempre olhando tudo pequeno, você também tem pensamentos e ambições pequenas. Quando você olha o mundo grande, melhora. Então, ir para um lugar
de saudável, de natureza, uma vez por semana é muito bom. Praia, rio, cachoeira, floresta, piquenique. Muito importante para a saúde, para a respiração, muito importante para o pulmão, que a gente vai falar muito sobre o pulmão na aula que vem, que é a última aula. A aula que vem a gente vai falar sobre doenças e a cura pela natureza. Você não pode perder, porque vai ser a completitude total dessas duas aulas que a gente teve. Tá bom, pessoal? Pessoa quando está muito cansada, acabou um esporte, ou voltou, chegou em casa pingando de cansado e suado. Qual é a coisa mais perigosa? Água gelada. Não pode beber água gelada, principalmente quando a pessoa está muito cansada, que pode ser perigo de vida. Tá certo? A pessoa, quando ela está com o corpo totalmente, o metabolismo do corpo sendo utilizado para os braços, para as mãos, para tudo, e aí você vai lá e bebe uma água gelada. Quer dizer, a última coisa que o corpo precisava é agora ter que ficar se matando para aquecer a temperatura da água. E água é a fonte básica da vida. Quando você está com muita sede e bebe água gelada, o corpo voa em cima da água como salvação. Saibam que isso é um problema, tá bom? Bom, pessoal, tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Cerveja, 1 copo por dia é bom, não faz mal cerveja. Cerveja, inclusive, faz muito bem para o corpo, mas não pode ser mais que 1 copo por dia. E se é fim de semana, de vez em quando, um aniversário, uma festa, toma um pouco mais, mas não perder a linha. Tá certo, pessoal? Uma regra da Torá: pessoas que não comem até ficarem empanturrados, ou seja, comem só até a metade ou 2/3 do estômago estarem cheios. E a pessoa que faz exercício, essas são as pessoas que dificilmente ficam doentes durante a vida, a não ser que Hashem queira por alguma coisa que ele fez errado. Quem come saudável, mas não adianta comer tanto, a pessoa come saudável, metade do que o estômago quer, 2/3, e faz esporte, essa é uma pessoa com uma saudabilidade muito maior. Tá certo? A pessoa que faz exercício e perde a linha é perigoso para a saúde. Ele causa vários tipos de inflamação do corpo, tá certo? E muitas vezes ele faz com que aconteça uma coisa que eu esqueci em português, que quando você distendiu a minha perna, o meu músculo, a minha musculatura. Tá bom? Em relação à questão sexual, pessoal, vou pular um pouco para falar da questão sexual, que eu prometi para vocês. Pessoal, relação à saúde, relação sexual, a melhor forma para a questão do corpo é deitado. O corpo inteiro tranquilo e leve, e os órgãos sexuais atentos e tendo o prazer. Mas em pé, sentado, esforços demais durante a relação sexual faz muito mal ao corpo, tá certo? Além de, pela Torá, também não ser o ideal. Tá certo? Outro tipo de coisa, pessoal. Homens, quanto mais o homem ejacula e perde a linha e quer ter relação não sei quantas vezes com a esposa, isso diminui o tempo de vida da pessoa. Não estou dizendo que sexo mata e que sexo faz mal, muito pelo contrário. Relação sexual de forma saudável, ele age com metabolismo, ele mata muitas calorias, ele é ótimo para muita coisa, pessoal. Mas a relação sexual exagerada, principalmente para o homem, que o homem tem ejaculação, a força do homem está no sêmen. Homem, quando ejacula 1, 2, 3 vezes por dia, ele fica acabado, não consegue mais fazer nada. É famoso aquela ideia mundial do homem acabar a relação e dormir, o que é uma proibição da Torá. Tá certo? Depois que o homem acaba a relação, ele tem que dar muitos elogios e carinho para a esposa, assim como também ao contrário. Né? Não é à toa que esse livro até traz, eu não sei se é uma frase da Torá ou de pesquisadores que falam que a cada 1000 pessoas, uma morre de doença, é uma frase irônica, e outras 1000 morrem de ter exagerado na relação sexual, porque de acordo com que o sêmen vai embora do corpo, o homem também vai ficando fraco. Então, o homem sabe disso, todo homem entende essa ideia, porque ele tem um corpo de homem, então ele tem que saber que isso não é bom para o corpo, tá bom? Pessoal, coisas que ajudam o desempenho sexual para a mulher e também para o homem, principalmente na ereção, tá certo? Básico, é a pessoa dormir bem, descansar, ter alegria, ter um sono bom e não se preocupar. Em relação ao alimento, a carne, não antes da relação, mas a pessoa que sempre come um pouco de carne, melhor, nem que seja de peixe, tá certo? A pessoa que sempre tem ovo, mais facilidade de desempenho e melhor ereção. Pessoa que come principalmente cebola e alho. Até o ponto está escrito na nossa Torá que todo homem, antes do Shabat, já que Shabat é mitzvah, estar com a esposa, sexualmente falando, ele é bom comer alho. Não de noite, porque ele vai ficar com aquele bafão, tá certo? E a esposa vai sair correndo. Ele tem risco de vida se for de apartamento, vai pular do prédio, tá certo? Então qual que é o ideal? Comer no almoço.
O alho e a cebola, eles dão muita força de quentura para o homem e também aumentam o sêmen, fazendo também aumentar o desempenho, o prazer e a ereção. Tá certo? Outra coisa é hortelã. Outra coisa também é o mel. E outra coisa também é a uva. E a pessoa que toma todo dia uma taça de vinho, dificilmente tem problema de ereção. Não estou falando antes da relação, até porque se ele tomar muito vinho antes da relação, ele vai relaxar a musculatura, vai ter problema para a ereção. Mas se a pessoa tem uma taça de vinho durante o dia, seja no almoço, no jantar, várias horas antes é bom. Outra coisa, pessoal, nunca ter relação sexual com a barriga muito cheia ou com a barriga muito vazia, porque é igualmente conectado a um esporte e até mais por causa do sêmen. A pessoa, quando está com a barriga muito vazia, é problema tanto ele ir dormir com a barriga muito vazia ou ter relação sexual. E mais ainda, ao contrário, que é quando ele está com a barriga muito cheia, que aí realmente é perigoso ter a relação sexual. Tá certo, pessoal? Agora, além disso, qual é a coisa que mais traz o romantismo dentro de um casal? É o homem tratar bem a esposa igual uma rainha e a rainha ao marido, principalmente quando está nesse momento, né? Se você está no dia a dia os dois trabalhando, você não consegue também ter o melhor tratamento do mundo. Mas quando você sabe que aquele dia vai rolar um namoreco, ali mais, tá? Um namoreco mais duradouro. Então, nesse dia, o homem mais que normal trata a mulher como uma rainha, a mulher mais que normal trata o homem como um rei, sensualidade da roupa da mulher, do homem, tá bom? Isso é o máximo que eu acho que eu posso falar numa aula pública, dentro do que é permitido falar aqui. Mas é muito importante saber que isso é o que mais aumenta o desempenho, principalmente da mulher, que é o carinho que vem da parte do homem. Tá certo, pessoal? Bom, quero terminar essa aula dizendo para você, algo para você que está aí me assistindo, para terminar essa aula algumas coisas. Primeiro dizer que a próxima aula, a gente vai falar sobre problemas de saúde e a cura que a Hashem colocou na natureza. A gente vai falar o máximo que der dentro de uma aula e vamos fechar o ciclo das 3 aulas do curso de saúde de acordo com a Torá e com o Rambam. Você não pode perder essa próxima aula na quarta-feira, 10 da noite, Israel, 4 da tarde do Brasil, 3 da tarde de Manaus. E também, pessoal, aproveito para falar dos 2 projetos que eu estou nesse chamar, que já existe há alguns anos, que quando as pessoas me dão dinheiro para esse projeto, eu utilizo para compra de tzitzit, tefilim, a mensalidade na yeshiva de alguém que não pode pagar, mezuzá e por aí vai. E esse meu segundo projeto, que é o projeto Shiurim, projeto Aulas de Torá, que você colaborando com o meu projeto Shiurim vai me ajudar a poder me dedicar cada vez mais horas a isso e vai me ajudar a chegar em cada vez mais e mais e mais judeus. Como eu sempre falo, e com muito respeito e carinho, a foco dessa aula principal é para judeus, mas todos vocês que são Bnei Noach, que também estão assistindo, é um grande, imenso para mim e privilégio estar ensinando Torá também para vocês. Tá certo, pessoal? Então, aproveito também para colaborar com esse projeto de aulas, caso esteja na sua possibilidade, e assim se torne o meu sócio dentro dessas mitzvot, dentro desse estudo, para a gente poder assim conseguir manter todos os gastos e assim conseguir também ir avante com toda a força, com Torá e com mitzvot. Não esqueça também que a maior parte dos livros que eu dou aqui na aula, que eu trago, tem muitos dos livros em português, tá certo? Que é na Sefer, entra lá nos comentários aqui embaixo, tá Sefer no final, aulas Hashki, entra por esse link para eles terem uma noção da Sefer, o número de alunos meus que estão entrando nesse site. Aproveita que está cheio de lançamento, promoção, aproveita para estudar muita Torá. Lá tem ótimas promoções, frete que chega em todo o país. E assim a gente monta a nossa pequena sinagoga, assim a gente monta o nosso pequeno mural de livros, tá certo? O nosso pequeno Beit Midrash, sala de estudos dentro da nossa própria casa. Termino te dando uma brahá e também termino dizendo para você que a Hashem te dê muita brahá, que a Hashem te dê muita tzlahá, que a Hashem te dê muita Irat Shamayim, que a Hashem te dê muita verdade, que a Hashem te dê vida longa, que a Hashem nesse dia de 15 de Av abençoe principalmente aqueles que ainda não estão casados e querem encontrar sua alma gêmea, tanto nos judeus quanto nos judeus, e que a Hashem dê para os já casados muita brahá, muito sucesso, muita fidelidade, muito temor, e que a Hashem dê para a gente a sabedoria de entender nossa Torá. Vai no meu canal no YouTube, não perde tempo, se inscreve e aproveita mais de 100 vídeos que nós temos lá. Vídeos curtos de 5 a 6 minutos e vídeos longos de 1 hora daqui. Aula ao vivo do Facebook. Vamos estudar Torá, vamos investir, vamos realmente arrebentar e arrepiar a boca do balão para a gente trazer Mashiach logo, para a gente acabar com essa ansiedade. Porque se tem uma ansiedade que é justa e até boa, é a espera da vinda de Mashiach. Pessoal, tudo de bom. Kol Tov e até a próxima.